Aleluia, glória a Deus. Entramos aqui na plataforma também do Facebook e do Instagram para estar compartilhando a palavra nesta noite. É maravilhoso falar de Jesus, né, gente? É maravilhoso falar de Jesus. Falar de Jesus, aleluia, é melhor do que tudo neste mundo. Só de saber, aleluia, que eu tenho um Jesus que cuida de mim. Só de saber que tem um Deus que está do meu lado. Só de saber que tem um Deus que me acompanha. Mesmo que venha a adversidade, mas Ele está conosco. A palavra nos fala, aleluia, que Deus escolheu um homem tão pequeno para governar Israel. Naquele tempo havia homens formosos, até mesmo, aleluia, irmãos daquele rei. Mas Deus escolheu o menor da casa. Deus escolheu o menor da casa para ser o rei, para governar Israel. Deus não escolhe os homens pela sua sabedoria. Deus não escolhe a homem pela ciência. Deus não escolhe, aleluias, o homem pela aparência. Não. Deus escolhe o homem pelo coração. E a palavra nos fala que aquele pequeno homem, que aquele pequeno rei iria derrotar um gigante. O escolhido de Deus para governar o teu povo. Louvado seja Deus. A palavra nos fala no Evangelho de São Mateus, no capítulo, aleluias, 26, no versículo 36. Medite comigo aí. E então chegou Jesus com eles ao lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai vós aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Aleluia. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Aleluia. Jesus sentiu medo naquela hora. Na carne ele estava com medo. Estava chegando o seu momento. Depois de 33 anos de ministério, depois de 33 anos sendo perseguido, porque criança, depois, aleluia, que ele nasceu, José e Maria teve que fugir para o Egito para esconder Jesus da fúria de Herodes. Jesus foi perseguido. Meu de manjedoura. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. Jesus, aleluia. Ele estava tão angustiado que ele pensava em desistir. Quantas das vezes também nós pensamos em desistir, que a carne é fraca, a carne do homem é fraca. Jesus estava tão triste, abatido, porque ele sabia que ia ser sufocante demais. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Louvado seja o nome do Senhor. O espírito estava pronto, mas a carne estava fraca. Amados e queridos, quando eu voltei para Jesus, pelos acontecimentos da minha vida que passou por mim, verdadeiramente, Ele me mostrou que Ele é Deus, que Ele existe, que Ele é verdadeiro. Muitas coisas fugiram da minha mente depois que eu voltei para os caminhos do Senhor. Coisas que eu desejava, coisas que eu queria. Eu não penso mais nessas coisas, porque Jesus me libertou. A carne é fraca. Como Satanás não acha meio de te tentar num ponto, ele caça seu ponto mais fraco. Portanto, olha para você ver que quando Jesus estava no deserto com fome, quando Jesus estava orando no deserto com fome, com sede, porque há 40 dias ele estava no deserto, Satanás foi lá aproveitar a fraqueza de Jesus. Satanás foi lá aproveitar que Jesus estava fraco na carne. Nós também é a mesma coisa. Mas nós temos que pegar, aleluia, essas lições para nossas vidas. Que há 7 anos que eu estava praticando tudo aquilo que era lícito para este mundo, não para Jesus. Eu pensava que eu era o forte, mas quando eu estava na lama, Satanás dava risada e dizia: você já é meu, a sua vida não tem mais jeito. E dava gargalhada e risada, dizia: procura o fim para a sua vida. Meus amados, o homem quando está fraco de espírito, nada pode
fazer ele ficar preenchido. A alma doía, a alma chorava, porque às vezes ela falava bem baixinho comigo, quando eu chegava embriagado em casa, que deitava na cama, mesmo sem aguentar abrir a boca, eu dizia em pensamento: Senhor, não deixe eu morrer, não deixe eu morrer sem voltar para seus caminhos, porque eu conheço a sua palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Mas o diabo procurava o meu ponto fraco no outro dia, aleluia, quando eu estava no serviço. Satanás me procurava de todas as maneiras para tirar o meu foco. Glória a Jesus, e eu afundava, aleluia, no álcool, drogas. Ele busca pelas nossas fraquezas. Fortaleça aquilo que está fraco em você. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes eu caio nessas fraquezas. Muitas das vezes, aleluias, nós iramos tanto, com tanta conversa fiada, com tanto aleluias, falsidade, com tanta hipocrisia, com tanta idolatria, pessoas idolatrando homens. Eu falei que mais cedo aqueles 3 jovens que não, aleluia, se curvaram na presença do rei, nem da estátua do rei. Cedraque, Mesaque e Abednego não se curvaram na presença do rei. Ele disse: nós curvamos somente na presença de um Deus vivo, nós não curvamos na presença de homens. E aqueles que não se curvassem na presença daquela imagem, daquela estátua que o rei tinha construído, eram lançados na fornalha ardente de fogo. E os 3 jovens disseram: não curvamos, faça o que vocês quiserem, jogue nós na fornalha, mas nós não curvamos, porque só curvamos na presença de um Deus vivo. Nós servimos a Ele. Mas nós vemos as pessoas idolatrando, as pessoas, aleluias, vivendo numa hipocrisia, como se fosse viver para a vida, para a eternidade, como se fosse viver que nunca iria morrer, que nunca vai se acabar. Não pense, se o trabalho acabar, aparece outro trabalho. Se uma porta fecha, outra porta abre. Mas não se curve na presença, aleluia, de homens, por causa de salário, por causa, aleluia, de cargo bom na empresa. Não curve. Eu sou honesto no meu trabalho. Como a palavra nos fala: do suor do teu rosto comereis o teu pão. Honre o seu trabalho, honre a empresa que você trabalha, cumpra com os seus compromissos, mas não curve, não idolatre a nenhum, aleluia, empresário, nenhum dono de serviço. Nenhum, aleluia, patrão foi na cruz dar a sua vida por mim. Nenhum patrão derramou sua gota de sangue no Calvário por mim. Aleluia. Nenhum homem poderoso nessa terra foi no Calvário dar o direito de escolha para nós de vida eterna. As pessoas olham para mim e vê, aleluias, o meu jeito de ser. Sempre eu fui assim. Procuro a não agradar os homens, mas sim a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Não procure agradar aos homens, mas agrade a Deus. Jesus, ele não agradou nenhum homem. Jesus não quis, aleluia, ele poderia ser solto se ele quisesse agradar a Pilato. Ele poderia ser liberto, mas ele ficou calado. Ele calou e disse para Pilato: é você quem diz, o meu reino não é deste mundo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou adormecido e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Jesus acabou de falar essa mensagem aos seus discípulos. Judas Iscariote aproximou-se dele com os soldados, entregando a Jesus, traindo o seu mestre. Diz a palavra que ele beijou na testa para sinalizar quem era o mestre entre aqueles 12 que estavam ali com ele. Amados e queridos, se Jesus suportou tudo isso por nós, por que não olhar para essa mensagem agora? Por que não olhar para essa palavra agora? E começar, aleluia, ser imitador. Não ser como Ele, nós não podemos ser como Cristo. Jamais nós vamos conseguir. Mas pelo menos ser imitador. Ele nos ensinou. O manual está aqui. Mas a palavra nos fala. Um dia, essas páginas irá ficar tudo em branco. Não haverá mais essa mensagem para você meditar. Aí vai ser tarde demais. Vai ter a segunda chance, a segunda possibilidade da pessoa ser salvo depois da vinda de Jesus. Aqueles que rejeitar as ordens do anticristo, aqueles que suportaram a dor. E a palavra nos fala que muitos vão ser cortados aos pedaços. E se não negar o nome de Cristo, pode ter a possibilidade de ser salvo pela segunda chance. Mas hoje é de graça. Jesus, quando ele veio e foi morto
para muitos não tinha acabado tudo. Quando Jesus deu o seu último suspiro na cruz, até mesmo seus discípulos ficaram tristes, porque eles pensavam que ali já tinha acabado tudo. Mas o melhor estava por vir. Ao terceiro dia, Jesus levantou da sepultura. Glória a Deus. Meu irmão perguntou que você faz live todo dia. Não faço live todos os dias que não, meu irmão. Faço sempre os finais de semana. Louvado seja Deus. A Gilmara entrou e disse: louvado seja Deus. Verdade, Deus abençoe. A nossa transmissão caiu aqui no Kauai, deu um problema que caiu, nós entramos de novo. Mas é isso aí, estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Não deu para vocês verem as mensagens que estão entrando agora no Kauai, não deu para ver a mensagem toda. Mas nós vamos voltar, é outra oportunidade, amanhã talvez, depois de amanhã. Nós vamos entrar sempre aqui, nós estamos de folga, nós estamos entrando aqui. Vamos sempre estar falando de Cristo, porque é maravilhoso. Falar deste Cristo, aquele que por amor entregou a si próprio por mim e por você. Eu peço a você nessa noite, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, comece a meditar. Comece a meditar aqui nessa mensagem que eu li agora. Jesus no Getsemane, ele orava para entregar o seu Pai e teu Espírito e para concretizar o seu mandato, a qual Deus tinha enviado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado a você do Kauai. Obrigado a você do TikTok, do Facebook, do Instagram que entrou comigo. Gratidão a Deus por cada um de vocês, pela vida de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Para a honra e a glória do teu nome. Quero deixar um louvor para nós encerrando. Muito obrigado a vocês que entrou comigo. Gratidão a Deus por cada um de vocês, viu? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. O cantor Rafael Santos entrou comigo, entrou agora comigo. O cantor Rafael Santos. Ô, cantor Rafael Santos, amanhã nós entramos aqui, nós iremos aí, né? Procurar você aqui no YouTube, a gente está tocando louvor seu. Nosso irmão Paulo Manuel, que Deus abençoe meu irmão Paulo Manuel, cantor e compositor Paulo Manuel. Muito obrigado a todos vocês que participaram conosco, todos que entraram aqui no TikTok, no Facebook, no Instagram e também no Kauai. Gente, gratidão a Deus por cada um de vocês. Obrigado pelos presentes, todos vocês, viu? Deus
Deus abençoe grandemente a Gilmara, Deus abençoe todos vocês, a família de vocês, que Deus conceda para vocês a noite tranquila, uma noite abençoada, para vocês e para todos nós. Nós somos carentes, dependentes do Senhor. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, voltaremos uma outra oportunidade. Amanhã talvez, quem sabe. Deus sabe que Ele é o dono do tempo. Eu não determino nada aqui. Quem determina é Deus. A paz do Senhor Jesus, fique com Deus. No campo onde o vento conversa baixinho, eu sigo com Deus no meu caminho. A poeira levanta contando a história de quem planta fé e colhe a vitória. E a cada manhã que o sol clareou, eu vejo a terra que Deus abençoou. O cantar da seriema é meu despertador, trazendo em seu tom a grandeza do Senhor. A enxada que bate no chão ressequido me lembra que Deus não me deixa perdido, porque mesmo na seca que já me apertou, a mão do Altíssimo sempre me sustentou. E quando a tarde pinta o céu de anil, o Pai do Universo ilumina o Brasil. Do galho mais simples ao céu refletido, tudo revela, Deus está comigo. É Deus no campo, é Deus no luar, é Deus no homem que aprende a lutar, é Deus na chuva que insiste em cair, é Deus no silêncio chamando a sorrir. E mesmo sozinho no meu interior, eu sinto o abraço do meu Criador. À noite a lua se ajeita no céu, como um farol posto no pedestal. Os grilos começam seu hino sutil, percebo a paz descendo por aqui, porque na calmaria que o campo gerou, eu sei que foi Deus que tudo formou. É Deus no campo, é Deus no luar, é Deus no homem que aprende a lutar, é Deus na chuva que insiste em cair, é Deus no silêncio chamando a sorrir.